O que são resistores e para que servem? Esse é o tema do vídeo de hoje. Toca a vinheta! Olá, meu nome é Márcio e seja bem-vindo ao Explica Melhor, o canal que explica melhor. No vídeo de hoje vamos falar sobre resistores. Mas afinal de contas, o que são resistores? Para responder essa pergunta, temos que lembrar de um vídeo anterior, onde nós falamos sobre resistência elétrica. A gente viu que resistência elétrica é essa dificuldade natural que qualquer material vai oferecer à passagem de corrente elétrica. Pois muito bem, resistores são dispositivos feitos para terem uma certa resistência elétrica. Mas aí você pergunta, poxa Márcio, mas para que eu vou querer resistência elétrica? Eu quero que a corrente flua, eu quero que a corrente aconteça para que as coisas funcionem. Muito bem, só que a resistência elétrica é o começo do seu controle sobre a corrente elétrica. E uma coisa muito interessante para a gente é conseguir controlar a corrente elétrica. Vamos a um exemplo. Dá uma olhada neste resistor. Provavelmente você já viu ele dentro do seu chuveiro. Como é que ele funciona? A corrente elétrica passa por ele, só que ele oferece resistência à passagem da corrente elétrica. Então o que acontece? Ele acaba aquecendo, e esse aquecimento é passado para a água, e aí você toma um banho quente. Veja que é um uso da resistência elétrica, que a princípio a gente achava que, nossa, não deve ter, mas pode ser útil. Veja esse outro resistor. Talvez ele não seja tão conhecido quanto o primeiro, mas ele está presente em muitos dispositivos elétricos. O seu computador está cheio deles, embora em outros formatos ou em outros tamanhos. Mas o resistor é uma peça presente em eletrônica. Repare que tem algumas faixas coloridas ao longo do corpo do resistor. Elas servem para indicar o valor do resistor. Bom, se você está fazendo algum projeto e precisa de um resistor, você vai até o comércio e compra um desses dispositivos. Agora, e se no seu projeto você precisa de um certo resistor e você não encontra esse resistor? O que você faz? Existe uma possibilidade, que é agrupar, ou como a gente diz, associar resistores. Fazendo isso, conseguimos valores diferentes de resistores. Eu vou explicar 3 formas de associar resistores. A primeira é a associação em série de resistores. Ela é parecida com isso. Veja que é mais ou menos um elemento depois do outro. A característica principal da associação em série é que a corrente elétrica que passa por um resistor é a mesma corrente que vai passar pelo outro e que vai passar pelo outro e assim por diante. Ou seja, a corrente elétrica é a mesma em todos os elementos. O segundo tipo de associação é a chamada associação em paralelo. Ela é parecida com isso. A principal característica aqui é que a corrente vai se dividir entre os elementos. É esse tipo de associação que você tem na sua casa. Os aparelhos da sua casa são todos ligados em paralelo. O que acontece? Se um deles queimar, os outros continuam funcionando. Por que isso acontece? Porque a corrente se divide entre os elementos. Lembre-se que corrente é um movimento de cargas elétricas. Então o que acontece aqui? Algumas cargas vão por um, outras cargas vão pelo outro e assim por diante. Elas se distribuem entre os resistores. Então se um queimar, os outros continuam recebendo corrente elétrica. Seria muito ruim se o seu ventilador queimasse e a casa inteira apagasse. Por último, vamos à associação mista, que é a mais simples, porque a associação mista é apenas uma mistura de série e paralelo. Dê uma olhada nesse caso aqui. Veja que eu tenho 2 resistores que estão em série, mas eles estão em paralelo com um terceiro. Então eu posso dizer que os 3 resistores estão numa associação mista, que é uma mistura de série e paralelo. Veja essa outra forma. Eu tenho 2 em paralelo, mas eles estão em série com o terceiro. Novamente, os 3 estão formando uma associação mista de resistores. Então é isso. Resistores estão presentes no seu dia a dia e as associações série, paralelo ou mista são comuns de se encontrar não só com resistor, mas com componentes em geral ou aparelhos em geral. E aí, entendeu como um resistor funciona e qual a sua utilidade? Eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, deixe um comentário.
E se você gostou, deixa um like também, ajuda bastante o canal. Tá explicado? Até a próxima!